Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas no Emagrecimento na Menopausa. Nesse canal, a gente conversa sobre menopausa sem tabus e sem enrolação. Aqui, vamos direto ao ponto. E nesse canal, hoje eu vou mostrar estratégias de emagrecimento na menopausa e estratégias para aumentar a sua disposição. Eu sou Tânia Bétega, nutricionista clínica, tenho mais de 30 anos de experiência na nutrição e também, como você, eu sou menopausada. E o tema de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre as escolhas alimentares que favorecem a perda de peso. As escolhas alimentares têm um impacto significativo na perda ou no ganho do peso. Algumas estratégias e alimentos podem favorecer a redução da gordura corporal, acelerar o metabolismo e promover também a sua saciedade. As escolhas alimentares inadequadas são motivadas por uma combinação de fatores, e esses fatores podem ser psicológicos, fatores sociais, fatores biológicos ou até ambientais. Entender esses motivos ou fatores é o primeiro passo para contorná-los. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um desses fatores ou motivos que favorecem as escolhas alimentares erradas. Vamos começar pelos fatores emocionais. Em relação aos fatores emocionais, podemos abordar o estresse, a ansiedade, o tédio ou ainda a tristeza, que levam muitas pessoas a buscar conforto em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e ricos em gordura, que ativam o sistema de recompensa cerebral imediato. Muita gente busca conforto na comida porque ela traz uma sensação gostosa de alívio e de bem-estar, especialmente em momentos de estresse ou tristeza ou ainda o tédio. Comidas como chocolate, sorvete, pizza ou até um prato caseiro da infância ativam a memória afetiva. Isso acontece porque esses alimentos liberam substâncias no corpo que melhoram o humor, mesmo que temporariamente. Você sabia disso? Ocorre que os alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura ou carboidratos têm uma resposta cerebral, ou seja, estimulam a liberação do hormônio dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor ligado ao prazer da recompensa. E os carboidratos também aumentam a serotonina, um outro hormônio associado ao bem-estar e ao relaxamento. Também tem o contexto emocional, ou ainda a memória afetiva e o conforto emocional. O contexto emocional influencia a escolha de alimentos. Comidas associadas a momentos felizes, como por exemplo as receitinhas de infância, que ativam o sistema límbico, responsável pelas emoções. Então, nesse contexto, ainda eu posso trazer o estresse e o cortisol. Situações de estresse elevam o cortisol, que é um hormônio que aumenta o apetite por comidas calóricas. Isso é um mecanismo evolutivo. O corpo busca energia rápida para lidar com as ameaças. Você sabia disso? Acontece que o alívio emocional ele é temporário e o excesso pode levar à compulsão alimentar ou a ganho de peso, piorando o desconforto, e isso a longo prazo. Isso chamamos de ciclo vicioso. Sabia disso? Um outro fator importante é a falta de tempo e a praticidade para as coisas. Sabe, a rotina acelerada faz com que muitas pessoas optem pelo fast food ou ainda comidas prontas, que são pobres em nutrientes na maioria das vezes. A nutrição na era da praticidade, aquela história de comer apenas
ficou uma coisinha assim, vamos matar a fome, pronto. Pois é, vivemos em um mundo acelerado, onde o tempo é escasso e a conveniência dita as escolhas alimentares. Muitas pessoas priorizam a praticidade imediata, seja por um fast food ou por um alimento ultraprocessado, ou ainda uma refeição que você acaba pulando, não fazendo, acreditando que o corpo vai resistir a essas situações sem consequências. No entanto, nutrir-se não é sinônimo de apenas saciar a fome. É um ato de manutenção à saúde, prevenção de doenças e investimento em sua qualidade de vida. Já pensou sobre isso? Você já ouviu falar em nutrição por conveniência? Dietas pobres em nutrientes essenciais, como vitaminas, como os minerais, como as fibras e como as proteínas de qualidade, que acaba levando à fadiga, baixa imunidade e disfunções metabólicas. Isso acontece sim. Um alto consumo de sódio, açúcares e gorduras trans e aditivos químicos comuns em alimentos ultraprocessados aumenta o risco de obesidade, o aumento do risco de diabetes e também de doenças cardiovasculares. É isso mesmo. O corpo ele resiste até um certo ponto, mas a negligência crônica se manifesta em inflamação, distúrbios hormonais e até o envelhecimento celular precoce. Esses são alguns efeitos a longo prazo. Você já parou para pensar que o seu corpo é como uma máquina de alta performance? Ou seja, o combustível que você escolhe define se ele vai funcionar com excelência ou entrará em colapso. Comer não é só sobre fome, é sobre respeitar a sua saúde. Olha só que diferença, né? O ambiente também tem influência. Quantas propagandas, hein? Quantas ofertas de alimentos processados temos à vista, isso todos os dias. Pois é, a exposição massiva às propagandas e às ofertas de alimentos processados é um fenômeno complexo que envolve dinâmicas psicológicas, sociais, econômicas e culturais. Exatamente. As campanhas publicitárias de alimentos ultraprocessados são construídas para ativar mecanismos psicológicos que levam ao consumo compulsivo. Sabia disso? Alguns dos principais aspectos incluem os gatilhos mentais, a exploração da ansiedade e do estresse, além do neuromarketing, que faz uma normalização do consumo. Olha aí, os gatilhos emocionais, eles são usados em muitas propagandas e eles associam os alimentos processados, como fast food, salgadinhos e refrigerantes, a sentimentos de felicidade, pertencimento e recompensa. Isso ativa o sistema de dopamina no cérebro, criando uma ligação emocional entre o produto e o prazer. Acontece também uma forte exploração da ansiedade e do estresse na sociedade. Por quê? A sociedade está acelerada, onde os alimentos processados são vendidos como soluções rápidas para a fome e para o cansaço. Então, isso é um prato cheio, né? A publicidade capitaliza a necessidade de conveniência, oferecendo produtos que prometem saciedade imediata com o mínimo esforço. É ou não é? Cores, sons e imagens são usados no neuromarketing e são cuidadosamente selecionados para despertar desejos inconscientes. Por exemplo, tons vermelhos e amarelos, que são comuns em redes de fast food. Esses tons estimulam o apetite e a impulsividade. Sabia disso? Pois é. A repetição constante de propagandas cria uma ilusão de que o consumo desses alimentos é natural e inevitável, reduzindo a capacidade crítica do indivíduo. Olha isso, já pensou?
Já pensou sobre isso? Bom, a sociedade contemporânea vive uma contradição. Enquanto há um discurso crescente sobre saúde, bem-estar, o ambiente alimentar, ele acaba sendo assim dominado por produtos baratos, hiperpalatáveis e nutricionalmente pobres. E isso se deve ao capitalismo da alimentação e à cultura do instantâneo, tudo rápido. A indústria alimentícia prioriza lucro sobre a saúde. Alimentos processados são mais rentáveis porque têm um maior prazo de validade, custo baixo de produção e alta dependência no consumo. Vivemos em uma era de gratificação imediata, onde cozinhar alimentos frescos é visto como, nossa, muito trabalhoso e perda de tempo. A publicidade reforça essa narrativa, vendendo praticidade como valor supremo. A exposição constante a esses estímulos gera consequências profundas, podendo causar adoecimento, culpa e erosão das culturas. Já pensou sobre isso? Pois é. O aumento da obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares não é apenas um problema individual, mas um fenômeno social alimentado por um ambiente tóxico. Desculpa, mas é. Muitas pessoas internalizam a responsabilidade por seus hábitos alimentares, sem reconhecer a influência maciça da publicidade. Isso gera ansiedade, transtornos alimentares e uma autoestima fragilizada. A globalização dos alimentos processados substitui saberes culinários locais, enfraquecendo identidades culturais ligadas à comida, que sempre foi. Vivemos num sistema que nos incentiva a consumir alimentos que nos adoecem, enquanto nos fazem acreditar que essa é uma escolha livre. Não é. A publicidade manipula desejos, a indústria lucra com a dependência e a sociedade paga o preço em saúde física e saúde mental. Romper com esse ciclo exige não apenas mudanças individuais, mas uma transformação estrutural na forma como produzimos, vendemos e pensamos sobre comida, sobre nossa comida. Hábitos culturais e sociais existem desde que o mundo é mundo, é ou não é? Como as reuniões familiares, happy hours, eventos sociais. E esses eventos geralmente giram em torno do quê? Exatamente, comida. E comida calórica e bebidas açucaradas. É ou não é? Um outro fator bastante importante é a desinformação ou ainda mitos nutricionais, pois muitos acreditam que produtos diet, light são sempre saudáveis ou que carboidratos são os vilões, levando tudo ao desequilíbrio alimentar. Há pessoas que têm o paladar adaptado ao excesso de açúcar ou ao excesso de sal. E o alto consumo de alimentos industrializados faz com que isso ressalte ainda mais e se torne um ciclo vicioso. A obesidade em mulheres menopausadas está associada a maiores riscos de doenças crônicas, custos elevados de saúde e impactos psicossociais. Deixa eu te apresentar as estatísticas da obesidade na menopausa. Olha só, a obesidade em mulheres na menopausa é um tema amplamente estudado devido aos seus impactos na saúde. Saúde física, saúde mental e saúde socioeconômica. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 30 a 50% das mulheres na menopausa têm obesidade, com variações regionais. Nos Estados Unidos, aproximadamente 42% das mulheres na menopausa são obesas. No Brasil,
Estudos indicam que 35 a 40% das mulheres entre 50 e 65 anos apresentam obesidade. Mulheres obesas na menopausa têm até 3 vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares. A obesidade na menopausa aumenta o risco de diabetes em 50%. Mulheres obesas na menopausa gastam até 40% a mais em saúde, comparadas às mulheres com peso normal. 40% das mulheres obesas na menopausa relatam sintomas depressivos e 60% sofrem discriminação no trabalho ou em relações sociais. Por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece devido às alterações hormonais. A redução do estrogênio aumenta o acúmulo de gordura abdominal, nós já sabemos disso. E apenas 30% das mulheres menopausadas praticam atividade física regular. Durante a menopausa, as mulheres obesas podem enfrentar desafios adicionais em relação às escolhas alimentares. E isso devido a uma combinação de fatores hormonais, psicológicos ou ainda metabólicos. Olha só, alterações hormonais e a desregulação do apetite, fatores emocionais e compulsão alimentar, metabolismo mais lento e resistência à insulina, mudanças no paladar e hábitos alimentares, alterações hormonais e desregulação do apetite. A queda nos níveis de estrogênio durante a menopausa está associada às mudanças na regulação dos hormônios leptina e grelina, exatamente, que são os hormônios responsáveis pela saciedade e fome, o que pode aumentar o desejo por alimentos hipercalóricos e ricos em, açúcar. A menopausa pode desencadear sintomas de ansiedade e depressão, isso levando então a compulsões alimentares, tendo preferência por alimentos ricos em gordura ou então ricos em açúcar. A alimentação consciente reduz compulsões alimentares. A redução da taxa metabólica basal e o aumento da resistência à insulina na menopausa pode levar a um maior acúmulo de, isso mesmo, gordura visceral, aumentando a preferência por carboidratos refinados. O pico de insulina é um inimigo do emagrecimento na menopausa, sabia disso? Algumas mulheres relatam alterações no paladar durante a menopausa, com um maior apetite por doces e também por alimentos gordurosos, possivelmente devido à redução da dopamina e também da serotonina. A combinação de fatores hormonais, emocionais e metabólicos contribui para escolhas alimentares inadequadas em mulheres obesas durante a menopausa. Na fase da menopausa, o corpo feminino, outrora regido pelos ritmos cíclicos dos hormônios, passa agora a exigir uma nova linguagem, uma alimentação que não apenas sacie, mas nutra, fortaleça e renove. Essa fase da menopausa, cada refeição torna-se então um ato deliberado de reinvenção. Já pensou sobre isso? Quando os níveis de estrogênio despencam, o corpo responde com ondas de calor, alterações de humor e um metabolismo que parece travar. A queda nos níveis de estrogênio durante a menopausa está associada a uma maior resistência à insulina, favorecendo o acúmulo de gordura visceral. A perda muscular, chamada sarcopenia, acelera com a idade, reduzindo a taxa metabólica basal. O metabolismo basal diminui cerca de até 2% por década após os 30 anos.
A distribuição de gordura abdominal aumenta o risco de dislipidemia e hipertensão. A disbiose intestinal pode piorar bastante todo o controle de peso também. Alterações emocionais como ansiedade, insônia podem levar a compulsões por carboidratos refinados. Então, a menopausa exige uma abordagem nutricional que vá além do déficit calórico, incorporando equilíbrio hormonal via alimentos reguladores de insulina, proteção metabólica com proteínas e termogênicos e combate à inflamação com gorduras boas e antioxidantes. Também é importante fazer a gestão emocional para evitar sabotagens alimentares. É ou não é? Essas escolhas não apenas facilitam a perda de peso, mas também reduzem os riscos de doenças crônicas e melhoram a qualidade de vida nessa fase. A menopausa é um período de transição hormonal significativa, que frequentemente traz desafios metabólicos, como nós já sabemos, o ganho de peso, especialmente aonde? Exatamente aqui na região abdominal. Redução da massa muscular e também as alterações do apetite. A resistência à insulina e a inflamação crônica são obstáculos comuns no emagrecimento da mulher menopausada. É ou não é? No entanto, a natureza oferece aliados como os fitoestrógenos, que são compostos vegetais que mimetizam fracamente a ação hormonal. Sabia disso? Pois é. Dentre as opções de fitoestrógenos, temos algumas opções como a soja, a linhaça, que é rica em lignanas, o grão de bico e as lentilhas. O consumo de gordura anti-inflamatória ricas em ômega 3 pode modular essa resposta, como por exemplo o azeite extra virgem, tá? A perda de massa magra acelera após os 50 anos, então incluir proteínas de alta qualidade em todas as refeições preserva os músculos e também mantém a saciedade. Assim, sempre tenha os ovos, o frango e as proteínas vegetais, como os feijões, ervilhas e lentilhas, na sua alimentação. Trocar carboidratos refinados por carboidratos complexos mantém a glicemia estável. Então, troque bolacha, bolo, pães por batata, batata doce, mandioca, abobrinha, cenoura, chuchu. Mastique bem e bem lentamente os alimentos, aprecie os sabores e texturas, evite distrações. Isso tudo melhora a sua digestão e a percepção da saciedade. Emagrecer na menopausa não é sobre restrição, é sobre nutrição estratégica. Cada garfada pode ser um passo em direção a um corpo mais leve, uma mente mais clara e um futuro com mais vitalidade. Você tem nas suas mãos o poder de transformar esse momento em uma jornada de energia, saúde e bem-estar, fazendo escolhas alimentares inteligentes e não privar-se, né? Você não precisa abandonar o prazer de comer, mas precisa redescobrir os sabores. Quando você nutre o seu corpo, ele responde com mais disposição, pele radiante e menos inchaço. Um passo de cada vez e já vai mudando as coisas, vai mudando o rumo das coisas. Se você come fora, então escolha pratos com mais vegetais e mais proteínas, como por exemplo uma salada e frango em vez de frango frito, sanduíche, né? Se vive correndo, então tenha lanches estratégicos à vista, então castanhas, frutas, ovos. Evite bolachinhas e bolos e balas.
Se você não tem tempo para cozinhar, então prepare uma grande quantidade e guarde na geladeira os legumes assados, as carnes assadas, isso você pode ir consumindo durante a semana, né? Você não precisa de uma revolução na vida, você precisa de ajustes inteligentes para que as coisas deem certo na sua alimentação. O seu corpo precisa mais do que nunca de nutrientes certos. Não se trata de estética, mas de longevidade, energia e de prevenção às doenças. Isso é sério, isso é importante. Pequenos hábitos hoje evitam remédios amanhã. Então, não é uma dieta, é um estilo de vida que te fortalece, mulher menopausada. O que você ganha quando escolhe se cuidar? Já se perguntou isso? Olha só, você ganha mais energia para aproveitar a vida sem aquela fadiga constante, é ou não é? Menos dores nas articulações e menos inchaço. Você tem um sono melhor, humor equilibrado e você vai lembrar dos fogachos e não vivê-los, né? Tem uma autoestima renovada e isso tudo é muito bom para a sua saúde, sabe? Você não precisa ser radical. Começa devagar. Começa com café da manhã, com mais proteína, por exemplo, com ovo ou iogurte. Ou então troca o bendito do refrigerante por água com limão, ou então por chá gelado, lembrando, hein, sem açúcar. Inclua um vegetal novo no almoço ou no jantar. Olha, a alimentação estratégica torna-se uma ferramenta poderosa, não apenas para a perda de peso, mas também para a saúde como um todo, tá? Você sabia, olha só, que as deficiências em vitaminas D, magnésio e cálcio comuns na menopausa estão ligadas à maior adiposidade, tecido adiposo? Métodos muito restritivos falham a longo prazo devido à redução da leptina, que é o hormônio da saciedade. Dietas mediterrâneas ou low carb moderna, adaptadas às preferências culturais e às tolerâncias individuais, podem ser interessantes. Não é para todo mundo, mas pode ser. Como colocar tudo isso em prática? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Escolha as proteínas magras, como por exemplo frango, peixes, ovos. Eles possuem fibras e te proporcionam saciedade e também preserva a sua massa magra. Consuma fibras solúveis e fibras insolúveis, então aveia, chia, legumes, verduras, frutas. Olha só, sempre com casca, pois melhoram o trânsito intestinal e reduzem o quê? A fome, dá mais tempo de saciedade. Consuma gorduras saudáveis, presentes no abacate, nas castanhas, no azeite, no peixe, peixes gordurosos. Olha só, as gorduras boas, elas controlam a inflamação e aumentam saciedade. Escolha alimentos com baixa densidade calórica. Então, os vegetais folhosos, os legumes como abobrinha, pepino, melancia, eles permitem comer em maior volume com poucas calorias. Olha que interessante. Consuma alimentos termogênicos que são naturais, como por exemplo o gengibre, a canela, a pimenta, o chá verde, pois ajudam a acelerar quem? O metabolismo, isso é ótimo. Alimentos que você deve evitar, sem dúvida, açúcar refinado, doces, sucos industrializados, refrigerantes, bolos, bolachas, carboidratos simples, então pão branco, massas, farinhas brancas, isso você realmente deve evitar. Alimentos ultraprocessados também, salgadinhos, comida pronta, comida congelada, fast food, ou ainda, que você também deve evitar, gordura trans e frituras. Então, margarinas, biscoitos recheados, alimentos embutidos, fuja disso, isso faz mal para o seu corpo, tá? Outras estratégias importantes, muito importante, beber água. Às vezes a sede é confundida com fome. Comer devagar e mastigar bem os alimentos melhora a digestão e a saciedade. Priorize refeições balanceadas, como por exemplo proteína, fibra e gordura boa. Evite dietas restritivas demais, pois podem levar
ao efeito sanfona. Sabe, priorizar alimentos com baixo índice glicêmico, com vegetais fibrosos, com leguminosas, com grãos integrais e também com gorduras saudáveis presentes no abacate, nas oleaginosas e no azeite, pode modular uma resposta insulínica. Isso é muito benéfico para o corpo da mulher menopausada obesa. Incluir fontes proteicas como peixes, ovos em todas as refeições pode preservar a sua massa magra e aumentar a sua saciedade. Olha aí que interessante. Alimentos termogênicos, como eu já expliquei, a pimenta, o gengibre, a canela, e refeições ricas em fibras, aveia, brócolis, sementes, podem elevar o gasto energético e melhorar a sua digestão. Olha aí, outro ponto importante. Olha só, folhas verdes escuras como a couve, o espinafre, ou ainda a sardinha, ou ainda sementes de abóbora, eles proporcionam um equilíbrio metabólico. Alimentos super importantes, o salmão, a chia, que tem ômega 3, antioxidantes, então presentes nas frutas vermelhas, na cúrcuma, reduzem o inchaço e inflamação e melhora o perfil lipídico. Olha, outro ponto interessante, não é mesmo? Probióticos e prebióticos, como iogurte natural, kefir, fibras solúveis presentes na banana, na maçã, tudo isso apoia a saúde intestinal e a regulação do apetite. Como você pode implementar tudo isso? Tá me perguntando, né? Olha só, como é que eu faço? Vamos lá. Nos casos de estresse, ansiedade ou tristeza, é sempre bom desenvolver estratégias de autocuidado com meditação e os exercícios. Olha só, e também buscar alternativas saudáveis para momentos de fragilidade, tendo por perto frutas, oleaginosas e os chás. Essas terapias ajudam, favorecem bastante a mulher nesse momento. Para não cair em tentações, é importante planejar as refeições com antecedência, ter opções rápidas e saudáveis e também evitar comprar os alimentos industrializados. Com a disponibilidade de alimentos rápidos em todos os lugares, torna mais difícil resistir, não é? Sabe, quando você evita ter estoques de guloseimas em casa, quando você faz compras com listas pré-definidas e quando você escolhe lugares que oferecem opções saudáveis, as escolhas começam a mudar. Já pensou sobre isso? Pois é. Priorize porções moderadas, busque o equilíbrio com alimentos nutritivos e não tenha medo de recusar delicadamente os excessos de alimentos oferecidos. Busque fontes alimentares integrais ou in natura, como frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras, isso é importante. Reduzir gradualmente o açúcar e o sal para restabelecer o paladar e explorar temperos naturais como ervas e especiarias. Você pode contornar essas escolhas através do autoconhecimento, ou seja, identificar os gatilhos, por exemplo, comer por estresse e criar alternativas fazendo trocas nutritivas. Cozinhar mais ou ainda preparar suas próprias refeições vai lhe garantir um controle sobre aquilo que você está ingerindo. Meninas, eu passei para vocês nesse momento, nesse vídeo, várias dicas e convidei, de uma certa forma, todas a fazerem várias reflexões acerca das escolhas alimentares. Então, eu espero ter feito a diferença na vida de vocês e espero que vocês coloquem tudo isso em prática. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu vou ficar por aqui hoje até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!